Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco que raios que é esse negócio de playoffs, já que a temporada da NBA regular tá chegando ao fim e os playoffs já estão começando aí. Então, bora lá pro vídeo. E para começar, os playoffs nada mais são do que a fase eliminatória da NBA depois da fase de grupos. E aqui no Brasil a gente conhece até pelo futebol como a fase de mata-mata. E essa classificação, ela é dividida em dois lados, né? A gente chama de duas conferências. Uma que é a Conferência Leste, e a outra é a Conferência Oeste. E tem esses nomes porque praticamente ali é dividido no meio, como se dividisse no meio os Estados Unidos, e aí a Conferência Leste são os times das cidades do lado leste dos Estados Unidos, e a Conferência Oeste, os times do lado, que as cidades são localizadas do lado oeste dos Estados Unidos. E tem uma exceção que tem um time da NBA, um entre os 30 times, que não é dos Estados Unidos, que é o Toronto Raptors, que é um time do Canadá. E o Toronto Raptors está na Conferência Leste, porque a localização ali geográfica, né, da cidade de Toronto é mais, nessa divisão dos Estados Unidos, é mais pro lado leste. E lembrando que essa divisão de Conferência Leste e Conferência Oeste, os times são divididos igualmente. São 15 times na Leste e 15 times na Oeste. Então, depois que cada um dos 30 times da NBA jogam 82 jogos cada um, a gente tem a classificação de cada conferência. Por exemplo, Conferência Leste, a gente vai ter o primeiro colocado até o 15º colocado. E na Oeste a mesma coisa, do primeiro colocado até o 15º. E a classificação funciona da seguinte maneira. Os 8 primeiros colocados de cada conferência se classificam para essa fase eliminatória, mata-mata, que é chamada os playoffs. Então, do primeiro ao oitavo da Conferência Leste, primeiro ao oitavo da Oeste, se classificam. E os times que ficaram entre 9º e 15º de cada conferência são eliminados. Dentre esses 8 times de cada conferência, então 16 times no total, que se classificaram para os playoffs, a primeira disputa dos primeiros jogos são determinadas ali da seguinte maneira. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto colocado enfrenta o quinto, em cada uma das conferências. E é dividido dessa maneira para ser justo, né? O primeiro colocado lutou lá para conseguir mais vitórias, então ele enfrenta o oitavo, que teoricamente é um time pior, vamos dizer assim, então ele tem esse benefício, né, por ele ter ficado em primeiro, e assim sucessivamente. Tem um outro ponto também que favorece os times que ficam nas primeiras colocações. Os times que ficarem do primeiro até o quarto lugar, que são os mandantes, vamos dizer assim, então esses 4 primeiros times de cada conferência têm o mando de quadra, ou seja, mais jogos vão ser na cidade, no estádio desses times, por causa da torcida, do incentivo e de tudo mais. Mas essa questão de mando de quadra eu já explico já. Essas disputas que eu comentei, primeiro, oitavo, segundo, sétimo e assim, é a primeira fase, seriam as oitavas, como a gente conhece no futebol, essas seriam as oitavas de final. Então os times da Leste enfrentam entre eles, e os times da Oeste se enfrentam entre eles. E cada uma dessas fases na NBA, os playoffs, que seriam, né, as oitavas, quarta, semifinal e final, elas não são disputadas jogos únicos. Por exemplo, um jogo, o time que ganhar vai para a próxima fase. Não, a NBA vai muito além. A NBA faz melhor de 7 jogos em cada uma dessas fases. Ou seja, nas oitavas de final vai ser melhor de 7, nas quartas, na semifinal e na final também vão ser. E o que é esse melhor de 7, né? O melhor de 7 seriam que os 2 times em cada uma das fases podem se enfrentar em 7 jogos. E aí, como é um melhor de 7, o time que ganhar a maioria dos jogos, ou seja, 4, passa para a próxima fase. Então é muito desgastante a questão dos playoffs na NBA. Geralmente uma fase eliminatória ali de mata-mata, que são os playoffs, já é meio desgastante psicologicamente e fisicamente em todos os esportes. Já na NBA, como todas as fases são melhor de 7, é mais desgastante ainda, porque é praticamente jogo dia sim, dia não, e a pressão, né, de sempre estar ganhando um jogo, porque para você passar para a próxima fase, você tem que ganhar 4 vezes do time contra o time que você está jogando. E essa é uma maneira de deixar mais justa essa disputa, né? Ou seja, se você passou oitavas, quartas, semifinal e final, todas melhor de 7, e a final você ainda ganha numa melhor de 7, isso prova que você realmente era o melhor time da NBA naquela temporada. Para evitar algumas questões, comentários assim, aquele time ali ganhou um jogo, foi de sorte. A gente vê muito isso no futebol, né? Principalmente, sei lá,
às vezes acontece um gol contra, um pênalti que algum juiz deu e aí é questionado. Para não acontecer essas coisas, então vamos colocar vários jogos para ser mais justo. E eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O Lakers é o primeiro colocado e o Portland, por exemplo, que é a minha aposta, né, termina em 8º colocado. Então eles vão se enfrentar nessa primeira fase dos playoffs, que seria as 8º de final na Conferência Oeste. Jogo número 1, vamos supor que o Lakers ganha. Jogo número 2, vamos supor que o Lakers ganha esse jogo. O terceiro jogo, vamos supor que o Portland ganha. O quarto jogo, vamos supor que o Lakers ganha, então 3-1. E o quinto jogo, vamos supor que o Lakers ganha de novo. Então aí o Lakers ficou com 4 vitórias e o Portland com 1. Ou seja, foram jogados 5 jogos. Ainda faltavam 2 para bater 7. Só que o Lakers já ganhou 4. E o Portland, como o Portland estava com 1, mesmo que ele ganhar esses 2 outros jogos, vai ficar 4-3. Então, nessa simulação, o Lakers ganharia de 4-1. Ele passaria para a próxima fase, que seriam as quartas de final, e o Portland seria eliminado da competição. E aí todo mundo pode imaginar que quando um time é muito melhor que o outro, geralmente o time passa com 4-1, 4-0. Agora, se os dois times que estão se enfrentando são muito bons, então provavelmente vai chegar um momento que a disputa vai ser 3 jogos para um time e 3 jogos para outro. Ou seja, vão totalizar 6. Como tá 3-3, o 7º jogo acontece, que é o jogo final. Aí o que acontecer naquele jogo, o time que ganhar, né, vai fazer 4 vitórias e passa para a próxima fase. E aí, um jogo 7, a gente que ama o basquete, na verdade a esperança é que todas as fases sempre vá para jogo 7, porque aí são jogos com muita emoção, muita vibração e muita tensão ali dos times. E é lógico, os times geralmente jogam muito bem em jogo 7. Obviamente, são ótimos jogos de assistir, porque cada jogador vai dar seu máximo ali de performance para ganhar esse jogo e passar para a próxima fase. E agora entrando um pouco mais para explicar, como eu comentei ali atrás, qual que é a vantagem do time de se classificar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar? A primeira vantagem eu já expliquei, que é ele pegar teoricamente um time mais fraco, ou seja, o primeiro colocado pegar o 8º. E a segunda vantagem é o mando de quadra, ou seja, em quais cidades e estádios a maioria dos jogos dos playoffs vão acontecer. E a distribuição, nesse mesmo exemplo que eu dei, o Lakers terminando em primeiro e o Portland terminando em 8º, aí eles vão se enfrentar. A distribuição, se acontecesse os 7 jogos, se chegasse no jogo 7, o primeiro e o segundo jogo seria na cidade de Los Angeles, beneficiando o time que ficou em primeiro lugar. O terceiro e o quarto jogo seria na cidade do time que ficou em 8º, que seria o Portland. Aí depois são jogos intercalados. O quinto seria em Los Angeles, o sexto seria em Portland e o 7º jogo seria em Los Angeles. Se chegar num jogo 7, para beneficiar o time que ficou em primeiro lugar, a distribuição ali, o jogo 7 seria na casa do time que ficou em primeiro, por justiça, né? Pelo que o time lutou. Sem dúvida nenhuma, isso influencia muito. Questão de torcida, questão de clima da cidade, a própria quadra, né, dos jogadores, eles estão mais acostumados a treinar e jogar ali, então tudo influencia bastante. Como os times da NBA são divididos, como eu comentei, em conferências, né, conferências do lado leste, conferências do lado oeste, essas fases dos playoffs, que a gente conhece, né, no Brasil e no futebol até, porque é muito famoso aqui, como oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, essas fases são conhecidas de alguns nomes diferentes, por essa questão de conferências. As oitavas de final é chamado de primeiro round dos playoffs, que elas acontecem em cada conferência da mesma maneira. Após serem decididos os times que ganharam em cada conferência, esses times vão jogar o que a gente chama, né, de as quartas de final. Essas quartas de final são chamadas de semifinais de conferência. E os vencedores dessa fase passam para, como a gente conhece no futebol, seria a semifinal da NBA. Mas na NBA esse nome é final de conferência. Por quê? Ela é disputada entre os 2 melhores times da Conferência Leste jogando entre si e os 2 melhores times da Conferência Oeste jogando entre si. Por isso que é a final da conferência. E após a gente conhecer os vitoriosos das finais de conferência, ou semifinais, como a gente conhece, vai sobrar um time da Leste e um time da Conferência Oeste. E esses 2 times vão para a final da NBA. E até explicando uma possível dúvida já, pelos formatos que a gente tem há vários anos já da NBA, nunca uma final da NBA
vai ter 2 times da mesma conferência, ou seja, do mesmo lado dos Estados Unidos. Por quê? Vai vir um time da Conferência Leste, ganhar todas as fases, vai sobrar um, e vai vir um time da Conferência Oeste, ganhar todas as fases e sobrar um, e aí eles disputam a final. E fechando, o time que ganhar a final da NBA realmente é campeão da NBA. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito para receber cada vez mais conteúdo aqui do canal sobre basquete e deixa um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!